E já que estamos falando de contos de terror e autores ilustres dentro desse gênero, hoje vamos falar sobre um dos mais famosos do gênero do horror, Edgar Allan Poe. E hoje eu vou escolher então meus 10 contos favoritos desse cara, logo depois da abertura. Vem comigo! Pois é, pessoal, hoje eu vou escolher então os meus 10 contos favoritos escritos pelo Edgar Allan Poe, baseados então nessa coletânea que eu li dele. Essa coletânea então se chama Contos de Imaginação e Mistério e tem muita coisa boa dele aqui, tem muito livro legal e eu acho que vai dar uma seleção bem interessante dos contos dele. Vamos lá? Bom, em 10º lugar ficou então William Wilson. E essa história é uma história que o Poe brinca com aquele mito do doppelganger, ou o duplo, né? Que é o mito de que todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado mal. A sua cópia é má em algum lugar do mundo. E é muito legal, porque aqui então o Poe vai fazer justamente essa brincadeira. Vai apresentar para nós o nosso personagem principal, que dá o título ao livro, né? Ao conto, William Wilson. E vai mostrar para nós então como a vida dele começa a dar totalmente errada por causa de interferências de um cara muito parecido com ele, mas que tem más intenções. E é muito legal esse conto, é bem chocante o final e eu adorei. Em 9º lugar ficou então o caso do Senhor Voldemort, que esse, gente, tem um dos finais mais chocantes que eu já li do Poe. Poe, ele faz muito final impactante, né? Mas esse é muito legal também. Nós temos aqui então o Sr. Voldemort, que ele tem uma doença terminal muito forte e ele começa a definhar na cama. E antes dele morrer, ele chama um amigo dele, que é médico, para poder esse médico estudar de forma diferente como é a passagem, os últimos momentos da vida indo para a morte. E esse médico então faz uma hipnose com o corpo do Sr. Voldemort, forçando ele então a ficar vivo através da hipnose. E, gente, é muito sinistro esse conto, é muito legal, vocês precisam conhecer. Em 8º lugar nós já temos um dos famosos contos dele, de nome Berenice. E esse conto é bem legal também, porque nós temos então o amor e de certa forma até a obsessão de um primo por sua prima. E ele começa a se apaixonar por ela e apaixona perdidamente, e as declarações dele são proclamações de amor muito bonitas e tudo mais. Mas ele tem uma pequena obsessão pelos dentes da Berenice. E o final é bem... medinho. Em 7º lugar nós temos então O Poço e o Pêndulo. Gente, eu não preciso dizer mais nada desse conto, né? O Poço e o Pêndulo é marcante, é sensacional, é terrível, é macabro, é agonizante, nossa! Nós temos então o nosso protagonista, que ele é um cara que foi acusado de bruxaria em plena Inquisição. Modos de tortura e execução que os inquisidores usam então para poder matá-lo são muito terríveis. E eu acho que o mais pavoroso de todos então é o que dá título a esse conto, né, que é O Poço e o Pêndulo. Então ele tá lá amarrado naquela cadeira, naquela mesa, e aquele pêndulo fazendo o seu percurso, cada vez mais e mais próximo do corpo do acusado. E é muito agoniante, gente, você fica tenso o conto todo. Em 6º lugar nós temos então Ligeia, que é, digamos que um conto macabro poético do Poe. Aqui nós temos então uma moça que ela é o amor da vida do nosso protagonista. Mas acontece que uma doença muito forte se abate sobre ela e ela vem a falecer. E esse nosso protagonista então casa-se com uma outra esposa, e ele começa a perceber que a sombra da sua antiga esposa Ligeia parece tomar conta de tudo e pairar sobre todo lugar. E ela parece que tomou raiva do nosso protagonista por ter se casado com outra esposa. E aí a história continua em frente. Esse conto é muito legal, esse conto é bem sugestivo. O Poe nunca digamos que, ele nunca joga muito na sua cara. Ele nunca fala com todas as letras o que está acontecendo. Ele deixa para você, leitor, descobrir o que está acontecendo, para você, leitor, decidir qual é a melhor explicação para o fato. Você que escolhe. E eu acho isso legal desse conto. Em 5º lugar eu coloquei então O Coração Denunciador, e esse é muito legal. Então é o Poe fazendo sobre um dos seus pontos, dos seus subgêneros favoritos dentro da literatura do horror, que é a obsessão e a loucura.
E, gente, esse conto é muito sinistro, esse conto é muito legal. Nós temos o nosso protagonista, que ele começa a ficar totalmente obcecado por uma coisa: o grande olho de um velho que mora no mesmo prédio que ele. Então, todas as noites, ele fica obcecado por esse olho, ele fica imaginando esse olho na mente dele, ele fica lembrando desse olho, não consegue dormir, perde as noites de sono dele por causa desse olho, até que ele decide pôr um fim nisso. E, pessoal, esse conto é muito macabro, esse conto é muito bom, é magnífico, gente. Em quarto lugar, eu coloquei A Máscara da Morte Vermelha. Gente, que história é essa? Gente, que texto é esse? É muito bom, é muito criativo. Nunca vi nada parecido em toda a literatura do horror. Poe conseguiu se superar fazendo essa história, hein, pessoal? Quanta criatividade, quanta imaginação para fazer uma história dessa. Nós temos então uma doença, que é a morte vermelha, que vem assolando todo o país. Então um nobre muito, digamos que prepotente, ele acha que não vai ser atingido por essa doença. Ele reúne a família dele, os súditos dele, eles vão para um lugar bem distante, em um castelo trancado a portas e cadeados e com altas muralhas, e ele acha que ali ele não vai ser atingido por essa doença. E acontece então que um dia ele está fazendo um baile de máscaras e aparece uma pessoa com uma máscara vermelha, com roupas vermelhas, remetendo então aos sintomas que essa doença, a morte vermelha, deixa nas pessoas que a contraem. E essa pessoa mascarada de morte vermelha começa a perseguir esse nobre, esse príncipe. E eu paro por aí também, porque é um conto, é uma história curta, mas é uma história muito boa. É uma história que tem muito dos ares atuais, ou seja, nesse conto, o Poe, embora ele seja um autor clássico, nessa história não parece que ele é um autor clássico, não parece que ele é um autor com palavras rebuscadas, com linguagem antiga. Aqui ele está bem atual, até mesmo nos dias de hoje, quase mais de 100 anos depois desse conto ser escrito. E isso é fantástico. Em terceiro lugar ficou então uma das minhas histórias favoritas do Poe, Morella. Gente, que história sinistra é essa? Quem gosta então de magia negra, de feitiços, de teorias de conspiração, de aquele negócio de que você está sendo vigiado, vai amar esse conto. Nós temos a Morella, que ela é a esposa do nosso protagonista, e essa esposa dele, ele é totalmente apaixonado por ela, mas ele afirma que tem um lado dela que ele não gosta, que é o lado onde ela se interessa pelo ocultismo, pela magia, pelas coisas macabras, e ele não gosta disso nela, mas ele atura porque ela é o amor da vida dele, até que um dia ela vem a falecer, mas ela deixa um legado para trás. E eu não conto mais nada porque o interessante é vocês descobrirem por conta própria o que se passa nesse conto, porque o final é impactante. Nossa, gente, que conto maravilhoso. Em segundo lugar, O Gato Preto. Todo mundo conhece essa história, né, pessoal? Essa história é magnífica, essa história é assustadora, essa história tem várias interpretações, vai de cada leitor, então, como ele vai interpretar essa história. E é muito bom, gente. Nós temos o nosso protagonista, que ele, digamos que ele é um bêbado, que não gosta de muitas coisas, que ele é revoltado, que ele é nervoso, que ele é violento. Em um dos rompantes de violência dele, ele acaba matando o gato da esposa dele, que é o gato de estimação dela. Mas acontece que esse gato dá um jeitinho de voltar à vida e tenta de todas as formas se vingar do seu assassino. Gente, que conto, que história, que final assustador, macabro é aquele, surpreendente, meu Deus, que Poe é mestre, né, gente? E em primeiríssimo lugar, pra mim, o melhor conto que Edgar Allan Poe já escreveu é então A Queda da Casa de Usher. Vocês já conhecem aqui pelo canal, né, que eu amo esse conto, pra mim é um dos melhores contos de terror que eu já li na minha vida, quiçá o melhor. E, meu Deus, gente, quem gosta então de contos que tem a temática de casas mal assombradas, famílias em decadência, fantasmas sussurrando atrás das paredes, aquela dúvida de que as coisas aquela dúvida de que é real ou não, é imaginação ou é loucura e tudo mais, eu adoro esse conto justamente por todas essas bifurcações que o conto pode tomar, dependendo do modo como o leitor vai interpretá-lo.
E nós temos o nosso rapaz, nosso protagonista, que está indo visitar o seu amigo, um velho amigo de infância, o Sr. Usher, Roderick Usher. Ele está indo para essa mansão e ele chegando, faz muito tempo que ele não vê esse amigo dele. Ele chegando nessa mansão, ele começa a perceber que a mansão está toda decrépita. Parece uma velha casa mal assombrada, com aquele lago preto ao redor, cheio de árvores secas. Não tem animal nenhum perto dali, pássaros, nada, nada, nada. Parece que tudo ao redor morreu e a casa tá lá resistindo firme e forte, mas totalmente decadente. A atmosfera ali é pesada, é tensa, é tudo muito estranho. E a família Usher tá em decadência total também. Todos os membros da família morreram, excetuando o Sr. Roderick Usher e a irmã dele, que já vem definhando no leito de morte. E acontece então que a irmã dele é morta. E eles enterram ela em uma cripta que fica lá no porão da mansão Usher. Tanto é que é bem interessante que se você vai no porão da mansão Usher, é um porão gigantesco, cheio de criptas dos parentes mortos da família. Então, todo mundo que morre na família, eles vão colocando lá naquelas criptas no porão. E é muito sinistra essa cena. E eu paro de contar por aqui porque a história é curta, mas é magnífica, é perfeita, é impecável, gente. É muito assustadora, então ela é macabra. Ela tem esse climão tenso durante toda a história. Tem aquela sensação estranha de que você não está sozinho. Você está lendo aquelas páginas daquele conto e você fica com a sensação de que alguma coisa muito errada está ali. Mais uma vez, o Poe em nenhum momento deixa claro tudo que aconteceu. Ele nunca vai falar pra você se é imaginação, se é loucura, se é fantasma, se não é, se tem alguma maldição na família, se não tem. Ele nunca fala isso com todas as letras. Ele deixa pra você então decidir. E isso que é legal nessa história. Pra mim é a melhor história de Casas Assombradas já escrita em toda a história da literatura. Perfeito, gente. Então, pessoal, esses então são os meus 10 contos favoritos do Edgar Allan Poe. Pra mim, Edgar Allan Poe é um autor magnífico. Pra mim, ele é o segundo melhor autor clássico da história de terror. Primeiro é o H.P. Lovecraft, né, como vocês já sabem, mas aí já é de preferência pessoal minha, essa é minha opinião. Então, é coisa pessoal. Esse daí eu não analisei então os pontos críticos, os pontos estéticos e os pontos mecânicos da escrita de cada um. Aí já é questão pessoal, é gosto pessoal meu, é por preferência. Mas é um escritor fantástico também, é um escritor magnífico. Essas histórias aqui que eu citei pra vocês são as minhas 10 favoritas. E eu acho que qualquer uma dessas histórias que vocês pegarem pra vocês lerem, vocês vão adorar o Poe. Então, gente, fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí. E não se esqueça de acompanhar nossos próximos vídeos aqui no Ler Vicia, com o mês do Halloween. Então, até amanhã com um vídeo novo. Tchau, tchau.